Queridos, o tema de nossa mensagem de hoje é Colossenses e a ética do reino de Deus. Durante este mês de agosto, nós estamos então refletindo na série A Ética do Reino de Deus. E eu gostaria de começar esta série de mensagens, e a mensagem de hoje, trazendo aquilo que temos falado, relembrando a nossa definição sobre ética. Então eu vou começar esta mensagem relembrando a todos a nossa definição sobre ética. Então esse é o nosso primeiro ponto, o que é ética. A palavra ética, ela é de origem grega, a palavra ethos. A palavra ética significa maneiras, hábito, comportamento, modo de ser, caráter. Quando dizemos aquela pessoa não é ética, nós estamos dizendo que ela não tem boas maneiras, que ela não tem caráter, que ela é destituída de valores morais, ou estamos dizendo que o seu modo de ser transgride os padrões morais estabelecidos pela sociedade. Então, podemos definir ética da seguinte maneira: ética é o conjunto de regras e valores que fundamentam o comportamento moral de um grupo ou de um indivíduo. Esse conjunto de regras e valores definem quais atitudes são consideradas certas ou erradas. Portanto, quando falamos da ética do reino de Deus, estamos falando do conjunto de regras e valores morais que definem quais atitudes são consideradas certas ou erradas aos olhos de Deus. Hoje, eu quero motivar vocês a viverem a vida tendo a ética do reino de Deus como bússola diante os desafios e infortúnios que o mundo possa apresentar a vocês. E para a nossa reflexão, quero convidá-los à leitura da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 25, depois nós vamos ler o capítulo 4, os 6 primeiros versos, e eu não vou ler o restante, porque daí é apenas saudações que o apóstolo está dando aos irmãos que lá se encontravam. Entretanto, antes da leitura do texto, eu quero apresentar o contexto histórico da cidade de Colossos e da carta escrita pelo apóstolo aos Colossenses, para que a gente então possa entender plenamente do que se trata. Então vamos lá, contexto histórico e religioso da cidade, nosso segundo ponto. A cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, um afluente do rio Meandro, na parte sul da antiga Frígia. Hoje seria região oeste da Turquia. A cidade fazia parte da estrada comercial para Éfeso. Era um importante centro da indústria têxtil nos dias de Paulo. Eu vou pedir para os irmãos colocar 2 mapinhas, por gentileza. Coloquei esses mapas para vocês poderem enxergar, então, o local em que fica a cidade de Colosso. O mapa maior, né, aquele mapa geral, vai mostrar para vocês, então, que a região ali, hoje é Turquia, estaria hoje na região oeste da Turquia. A cidade de Colosso foi destruída, e nós percebemos no outro mapa, apenas para que vocês pudessem observar o que eu disse, a cidade ficava ali perto então do rio Lico, tá? Vocês percebem que o rio passa muito próximo da cidade. Colossos foi uma importante cidade da região frígia, contudo ela perdeu importância no período romano, devido ao crescimento das cidades vizinhas que vocês estão vendo no mapa, Laodiceia e a outra cidade que é Hierápolis. Essas 2 cidades cresceram, se desenvolveram, e na medida que elas cresceram, se desenvolveram, a cidade de Colosso foi perdendo importância
Nos dias do apóstolo Paulo, a cidade de Colosso já se encontrava em declínio. Quando Paulo escreveu aos cristãos que moravam em Colossos, a população da cidade consistia principalmente de colonos indígenas frígios, então era a população da região mesmo, gregos e também de judeus. Estes eram judeus que haviam sido trazidos para esta cidade por Antíoco III, no começo do 2º século antes de Cristo. Ele trouxe da Babilônia estes judeus e estabeleceu eles então nesta região. Este encontro de povos, culturas e religiões diferentes colaboraram para um sincretismo religioso na cidade de Colossos. Neste período florescia ali o culto a Cibele. Alguns chamam Hera Atargates. Era uma grande deusa mãe da Ásia. Este culto era originalmente um rito à natureza, vinculado com costumes da fertilidade, e levava seus adoradores à alegria e a êxtases excessivos. Outros deuses também eram adorados na cidade de Colossos. O contexto da carta de Paulo, nosso terceiro ponto. Então vamos olhar agora para o porquê Paulo escreveu esta carta. Paulo escreveu esta carta enquanto ele se encontrava preso, possivelmente no primeiro período de sua prisão em Roma. A maior parte dos estudiosos acreditam que ele estava preso em Roma e era o primeiro período de sua prisão. Neste período, seu discípulo Epáfras o visitou e relatou a Paulo a respeito do testemunho da igreja de Colossos e das heresias que estavam surgindo na igreja. E aí nós precisamos entender que havia o quê? Diversos povos, diversas culturas, religiões, que agora estavam entrando também para dentro da igreja e começa um sincretismo religioso. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais. O apóstolo, então, decidiu escrever à igreja com a intenção de alertar os irmãos com relação aos ensinos heréticos que ameaçavam a fé dos mesmos. Paulo diz que estes ensinos tinham aparência de sabedoria e que estavam sustentados em filosofias vãs, fundamentada nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Essas vãs filosofias induziam os crentes a um erro teológico e também a uma prática errada da fé. Nós percebemos na igreja de Colosso o que muitos estudiosos chamam então a presença do gnosticismo. Gnosis é a palavra conhecimento. Então, por isso você vê que ele fala de filosofias vãs. Então, há uma introdução de pensamentos gregos, ao mesmo tempo apegados a outros costumes, como essa da deusa, que nós citamos, né, Cibele, onde havia em culto a natureza, e aí começa a misturar tudo isso, e mais o judaísmo, né, que ainda estavam apegados à lei de Moisés. E aí nós temos um gnosticismo sincretizado nesses pensamentos. Paulo vai combater isso. Então veja só, o erro teológico estava no conceito de que a plenitude de Deus se encontrava distribuída nas diversas emanações de seu ser. Portanto, acreditavam que deveriam venerar essas diversas emanações divinas, como os espíritos elementares da natureza, os elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, começam a ser adorados por essas pessoas. Então eles começam a achar que
Tudo isso faz parte da emanação divina. Deus está nessas coisas todas. Aí os anjos também são objetos de adoração, faz parte dessa emanação divina. Significa o quê? Que o Deus pleno vai distribuindo sua vida, né? Seu poder, a sua plenitude nessas emanações. Então também acreditavam em deuses menores. Segundo este pensamento, estas emanações divinas regiam a vida dos homens e tinham o poder da entrada do reino divino. De alguma forma, os anjos, todas essas emanações, todos esses pequenos deuses, podiam sim ser instrumento para que eles entrassem no reino divino, no reino dos céus. E dessa forma, eles começam a olhar para Jesus Cristo, a quem Paulo havia pregado, como uma dessas emanações. É mais uma desta parte divina, né, que foi revelada aos homens. Então mais um pequeno Deus, a qual eles incluem agora dentro dessa, né, vamos dizer assim, inúmeros deuses que eles já possuíam. Este então é um grande erro teológico que estava ali vivendo. Jesus Cristo, Paulo vai mostrar depois, não era apenas uma emanação. Este erro teológico diminuía Cristo e retirava dele a exclusividade como o único caminho da salvação. O apóstolo Paulo então trata de refutar estes erros teológicos. Nos 2 primeiros capítulos de sua carta, nós encontramos o que os teólogos chamam a doutrina do pleroma, da plenitude. Ele conclui esta defesa de Jesus com as seguintes palavras. Eu vou apenas ler já a parte da conclusão dessa teologia dele, Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo depois afirma que toda a dívida que pesava contra nós foi cancelada na cruz, que Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. Ele aponta que Jesus é o único Salvador. Então ele está defendendo a plenitude de Cristo, isto é, não existe esses eons, não existe aquilo que eles acreditavam de Deus distribuir a sua divindade para determinados elementos da natureza ou para outras divindades, outros homens. Ele está dizendo para eles que Cristo detém toda a plenitude de Deus, nele está toda a plenitude. E aí então ele vai dizer que Cristo morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, cancelou toda a dívida que era contra nós através da sua morte, do seu sangue, defendendo então que ele é o único caminho, dessa forma, o único Salvador. Como dissemos anteriormente, as vãs filosofias não só induziam a uma teologia errada, mas também a uma prática errada da fé, levando os irmãos colossenses ao ascetismo e à abnegação. O ascetismo é a prática de ritos disciplinares, como abstenção de alimentos, flagelos, guarda, de dias e outros tipos de mortificações da carne. A abnegação é uma simulação de humildade, dando a aparência de uma santidade superior. Possivelmente isso era fruto já da união do gnosticismo com o judaísmo, onde então a gente sabe, que alguns judeus que se diziam cristãos, eles não abriam mão da lei de Moisés. Então eles defendiam ainda a guarda do sábado, a guarda dos dias santos. Eles defendiam que eles não deveriam comer determinados tipos de alimentos. Enfim, aí se junta a este pensamento gnóstico, e aí nós temos esse erro teológico,
E Paulo também vai combater isso. E ele busca corrigir isso. Veja as palavras dele agora em Colossenses capítulo 2, no verso 16, 17 e 18, onde ele é muito claro para a igreja com relação a estas heresias. Está escrito o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, este ensino começa a desviar as pessoas da verdadeira fé em Cristo. Preste muita atenção, porque Paulo fala isso de uma forma muito séria, que ele diz: não permitam que ninguém faça determinadas coisas com vocês. E aí ele vai dizer lá, já no verso 18, não permitam. Novamente, para o que ele fala? Para que estes não impeçam de alcançar o prêmio. Veja só, tais teologias que estavam surgindo, tais heresias, desviavam as pessoas de Cristo e levavam elas, segundo aqui as palavras do apóstolo Paulo, à perdição. Elas iam perder o prêmio que Cristo já havia conquistado para elas na cruz. Estavam se apegando a coisas que não deveriam. Após ter refutado e corrigido então a teologia e a prática de culto da igreja de Colossos, o apóstolo Paulo conclui sua carta exortando-os para uma prática cristã concreta na vida e nas diversas relações sociais. Então eu quero entrar com vocês agora, e esse é o meu objetivo nessa noite, esse ponto 4. A ética do reino de Deus como um fundamento para a vida. O apóstolo descreve, nos 2 últimos capítulos, um conjunto de regras e comportamentos morais que deviam ser praticados por eles na vida. Então ele começa a sua carta defendendo o evangelho que ele havia pregado para eles, tentando então fazer o quê? Corrigir tudo que estava entrando ali de heresias. Ele estava combatendo aquelas heresias e defendendo ao mesmo tempo o evangelho que ele pregou. Ele começa dessa forma, mas aí ele vai entrar na prática de vida. Então o apóstolo agora descreve nos 2 últimos capítulos um conjunto de regras e comportamentos morais que deviam ser praticados por eles na vida. Não é só uma questão de você compreender a verdade do evangelho, não é só uma questão de você se distanciar daquelas mentiras que estavam sendo propagadas agora lá dentro daquela igreja em Colosso, mas agora ele está chamando eles para viver o evangelho, para colocar em prática aquilo que Cristo havia feito. Então preste muita atenção, porque Paulo vai fazer o seguinte: ele vai levar a igreja a olhar para Cristo. É muito interessante isso. Ele chama eles para olhar para o céu, com o fim de trazê-los para a terra. Você conseguiu entender isso? Paulo vai chegar para eles e dizer assim para eles: olha, se vocês morreram, nós vamos ver daqui a pouco, vocês vão prestar atenção nisso. Se vocês morreram com Cristo, se vocês estão com Ele ressuscitado, olhe para o céu, busque as coisas do céu. Mas ele começa a falar de olhar para o céu, buscar as coisas do céu para viver na terra. Ele não está mandando ninguém se matar para viver lá, não. Ele está querendo que eles olhem para lá, mas é para eles aplicar aqui. Preste muita atenção. Então ele os leva a olharem para Cristo, para o céu, com o fim de trazer um cristianismo que não fica olhando para o invisível e para o transcendental de uma forma contemplativa e mística, como estava sendo antes induzido aquele povo. Então ele pede para eles olhar assim: olha para lá, olha para o alto, olha para o céu, olha para Cristo, com quem vocês estão agora ressuscitados. Mas daí ele vai pedir para eles voltar para a terra, para não ficar vivendo um cristianismo místico. Não é para vocês ficarem lá contemplando. Olhou, entendeu o que aconteceu? Agora vamos viver aqui.
e ele vai dar coisas muito práticas. Paulo os convoca, então, a partir do momento em que ele se vê em Cristo, a tornar a experiência com Cristo em realidade concreta no tempo presente. A trazerem através de suas atitudes os valores e princípios do reino de Deus para o mundo presente. E esse é o grande desafio que nós também ainda temos hoje. Então você olha para o céu, você olha para Cristo, você se vê ressuscitado, você canta aqui que você é mais que vencedor, que você está sentado, mas você precisa trazer isso para cá agora, e você precisa aplicar essa vida em Cristo aqui, neste tempo presente. Então ele vai dizer para nós umas coisas muito claras. Eu até diria assim, que se eu ficar tentando explicar, é quase uma redundância o que eu faria. Eu vou ler algumas coisas e nós vamos ver que é muito, muito claro. E a igreja lá entendeu muito obviamente aquilo que Paulo estava falando. Então veja só, então vamos prestar atenção que vocês vão perceber o que eu falei. Ele vai começar então o quê? Como eu disse, olha para o céu para trazer isso para a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Acho que vocês conseguiram perceber o que eu disse. Nestes 4 primeiros versos que lemos, Paulo faz a igreja olhar para Cristo no céu. Ele diz, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Ele está sentado lá nas regiões celestiais. Nos próximos versos, o apóstolo agora vai exortar a igreja a abandonarem tudo que pertence ao homem terreno, uma vez que eles estão em Cristo no céu. Então, eu olho para Cristo, eu me vejo junto com Ele agora na glória, ressuscitado, num ato de fé, e aí, baseado nisso, o apóstolo está dizendo agora para ele, então vocês precisam agora abandonar essa vida terrena. Por quê? Porque vocês estão aonde? Com Cristo nos céus. Então vocês precisam viver essa vida terrena como quem está com Cristo nos céus, como quem já morreu na cruz. É isso que ele vai dizer. Então preste atenção, ele vai falar agora assim, olha, versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, ele vai reforçar: abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Isso aconteceu quando eles creram em Jesus Cristo. Então eles estão assentados com Cristo no céu. Eles já não estão mais vivendo com o velho homem, está despido. E se revestiram o quê? Do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que dizer? Como eu disse, seria redundância. Está tão óbvio, tão claro. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não são mais coisas para aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assim como também ele está dizendo para abandonar imoralidade sexual, impureza, paixões e desejos maus, ganância, idolatria. Como eu disse, seria redundância eu ficar explicando. Está escrito, está tão claro. Agora observe assim, que nos versos seguintes, o apóstolo irá
exortá-los à prática de atitudes que tornem a experiência com Cristo em realidade concreta no dia a dia da vida. Então ele vai passar a tratar do quê? Na verdade, ele está falando agora da ética do reino de Deus, que deve ser manifestada em nossas condutas, tanto nas condutas daqueles irmãos de Colossos, mas trazendo aqui para nós, em nossas condutas. Então, eu e você, que declaramos que morremos com Cristo, que cremos que estamos com Ele assentados nas regiões celestiais, nós precisamos sim abandonar, deixar de lado todas aquelas coisas que ele citou terrenas, que fazem parte do homem Adão terreno, e aí agora ele vai dizer para nós o que devemos praticar, uma vez que estamos em Cristo e a vida de Cristo opera em nós. Então veja só, a partir do verso 11, o que ele vai descrever. Nessa nova vida, então você está em Cristo, você está vivendo a nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O ensino que agora ele está dizendo, uma vez que nós sabemos disso, que estamos todos em Cristo, é que nós devemos viver entre nós, tratando a todos com igualdade. Ele está dizendo para nós que não há raça superior, ninguém é maior que ninguém. Que afirmação forte! Cristo está em todos. Cristo está em todos. Então quando você olha para a pessoa que está à sua direita, atrás, Cristo está em. Quando você fere o seu irmão que está atrás de você, sua irmã, Cristo está em. Você está ferindo Cristo. Quando você trata alguém com desprezo, você está ferindo Cristo. Quando você humilha qualquer pessoa que seja, você está ferindo Cristo. Cristo está em todos. É por isso que quando Jesus diz que chegar o dia do julgamento, ele vai colocar um grupo à sua direita e ele vai colocar outro grupo à sua esquerda. E diz o texto que Jesus olha para aquele grupo que está à sua direita e ele diz assim para eles: benditos do meu Pai, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive enfermo, vocês me visitaram. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. E por isso vocês entrarão agora no meu reino. E aqueles homens, sem entender plenamente o que Jesus estava dizendo, mas quando, Senhor, que o Senhor esteve preso? Quando o Senhor esteve nu? Quando o Senhor teve fome, sede? Que nós fizemos tais coisas? Quando vocês fizeram isso a qualquer um dos pequeninos. Cristo está em todos. Mas aí ele vira para aquele grupo da esquerda e diz assim: quando eu tive fome, aí tudo o inverso agora. Vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Eu estive nu, vocês não me deram o que vestir. E aí eles da mesma forma. Mas quando o Senhor esteve assim que nós não fizemos, Jesus vira da mesma forma e diz para eles: quando vocês deixaram de fazer para um daqueles pequeninos, Cristo está em todos. Entenda isso, meu querido. Depois Paulo vai continuar aí o texto, e eu quero só dizer assim, porque nós estamos falando de ética, de prática de comportamentos. Então entenda que quando você não entende isso, você fere a ética do reino de Deus. Você se comporta de uma forma aos olhos de Deus imoral. Portanto, nunca trate ninguém com desprezo, com arrogância, com soberba, porque você fere a Cristo. Aí a partir do versículo 12 ele vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Portanto, por quê? Porque ele está ligando a ideia.
Cristo está em tudo, está em todos. Portanto, ele está dizendo para você, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, tenha compaixão das pessoas. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí vejo que ele diz: suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Como o Senhor lhe perdoou. Ao ponto que Cristo deu sua vida para que você, pecador, eu, pecador, pudéssemos entrar na presença de seu Pai. Não que nós merecíamos, mas mesmo assim, Ele te perdoou naquela cruz. Ele já fez isso por você. E Ele está dizendo que você tem que fazer isso também. Versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui o apóstolo falou de uma forma generalizada. Vocês observaram? Ele está dizendo para todos os irmãos, homens, mulheres, crianças, para toda a igreja. Ele falou de forma generalizada. Sua exortação até aqui é para todos. A partir do verso 18, ele passa a falar para determinados grupos de pessoas. A sua fala, então, vamos dizer assim, ela é mais específica, buscando corrigir comportamentos de determinados grupos sociais. Essas pessoas, então, elas vieram de outras religiões, elas vieram, a gente hoje costuma falar assim, do mundo, com conceitos, com uma cosmovisão não cristã. Elas não entendem. Então elas trazem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E é interessante que Paulo vai corrigir. E se você ler Colossenses, a partir aqui do verso 18 que nós vamos ler, aí se você pegar Efésios, também, a partir do capítulo 5, lá do verso 21, se você vai pegar, você vai perceber que praticamente ele dá as mesmas orientações. Por quê? Como eu falei para vocês, as culturas daqueles povos eram muito parecidas. Elas traziam na sua estrutura os mesmos conceitos. Então Paulo começa a corrigir, e praticamente são as mesmas falas. Por quê? Porque a ética cristã, ela é a mesma. Você pode mudar de cultura, você pode morar amanhã nos Estados Unidos, ou você pode morar amanhã em um país, por exemplo, na África do Sul, você pode morar amanhã talvez lá na China, mas o princípio ético de Deus é o mesmo, e você deve vivê-lo em qualquer lugar. Por isso que você percebe que nessas cartas todas, praticamente sempre se trata das mesmas coisas. Então veja só o que ele vai dizer agora, falando ao grupo das mulheres. Então agora a palavra é para vocês, mulheres. Homens, pode descansar um pouquinho, a palavra é para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Como eu disse, existia uma cultura também naquele tempo, uma cultura das quais as mulheres serviam e adoravam a partir dos seus corpos. Existia uma cultura diversa, que aqui eu não vou hoje ficar entrando aqui em detalhe, mas da qual precisava ser corrigido. E muitas mulheres dentro disso faltavam com o respeito devido dentro daquilo que Deus havia estabelecido como padrão familiar. Então ele vem buscando corrigir isso, orientando essas mulheres. Então sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Aí ele vai dizer agora aos homens: mulheres, relaxa agora vocês, agora é para os homens. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Agora aos filhos: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Aí ele vai falar aos escravos. A nossa cultura hoje não tem escravos.
Nós sabemos que existe, talvez, sim, se você falar, pastor, mas não existe pessoas que são trabalhadoras, escravas, né? Você já deve ter ouvido diversas reportagens, né? Existem, mas é contra a lei. São atos praticados por alguns cruelmente a outro ser humano. Mas naquela época existia escravos. E os escravos, às vezes, eles eram produtos de uma guerra. Então, quando o povo vencedor, o país ou a nação que vencia, ela fazia de escravo toda a população daquela que havia sido conquistada. Então, você tinha esse tipo de escravo, que eram escravos oriundos da guerra. Você tinha escravos, muitas vezes, que eram oriundos de dívidas financeiras, né? Também se tornava dessa forma um servo, um escravo. Então, alguém que devia muito, que não conseguia pagar, a pessoa entrava na lei, e essa tinha que trabalhar gratuitamente para ela, e virava um escravo dela, até que essa dívida fosse paga. Então existiam dentro da pirâmide social deles também escravos. Por isso, quando a gente lê aqui, a gente vê dessa forma. E aí diz assim, escravos, mas nós poderíamos hoje colocar no lugar aqui de escravos, empregados, que está mais dentro então do nosso sistema. Então, se você é empregado, você pode entender isso para você. E ele diz assim, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores. E senhores aqui então seria patrões. Obedeçam em tudo a seus senhores, aos seus patrões terrenos. Não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Isto é, você que é empregado, você que trabalha numa empresa, se você trabalha numa casa, não importa. Se você trabalha para alguém, tem alguém como um patrão, você, ele está dizendo, deve fazer isso como quem faz para o Senhor. Você deve agradar. De todo o coração você precisa fazer isso, com sinceridade. Não é uma coisa que você serve com raiva. Não, é para servir com o coração, porque você teme a Deus. Aí ele vai completar isso, tá? Ele vai dizer assim, tudo que fizerem, e ele está falando para os escravos ainda, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O escravo praticamente não recebia nada. Por isso Paulo está tratando disso. E ele está dizendo para ele, trabalhe e faça para o Senhor. Você está fazendo ali é para o Senhor. E saiba que no dia certo você vai receber o pagamento de Deus. Ele vai te honrar. Ele vai nem pagar para você. O escravo trabalhava e ele era escravo. Ele não recebia, a não ser que o patrão, ou o seu senhor no caso ali, né, o honrasse. Mas eram poucos casos. Muitos escravos de guerra eram escravos o resto da vida. E eles assim eram. Aqueles que eram escravos de dívida, eles tinham a oportunidade de ir descontando aquele valor, para que eles pudessem saldar a dívida. Aí ele vai dizer, tá, para a continuidade 23, tá? Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Prestou atenção? Lembra que nós falamos? Cristo está em tudo, Cristo está em todos. Aí ele está dizendo para o escravo o seguinte, olha, sirva o teu Senhor, faça de todo o seu coração. E aí ele vai dizer e completa de novo. O que ele está falando? Por isso é o quê? É como você está servindo a Cristo. Olhe para aquele teu patrão, olhe para aquele Senhor, e veja Cristo nele. E trabalhe como se você está fazendo para Cristo. Porque no tempo certo, no dia que você chegar lá no céu, Cristo vai te recompensar. Ele vai te honrar. É isso que Paulo está dizendo para o escravo. Paulo diz para os escravos empregados, então, que fossem fiéis. É isso que ele está falando. Sejam fiéis aos seus senhores. Sejam fiéis ao seu patrão. Não trabalhe só quando você é observado. Fica lá no trabalho, né? No WhatsApp, conversando com o filho, né? Fica lá no trabalho, conversando com o marido, sei lá o quê, com os amigos no trabalho, gastando hora ali. Aí o patrão vem, desliga rapidinho e faz de conta que Deus está te vendo. Deus está te vendo. Isso é roubar.
do patrão. Ele está ensinando isso. Não faça só quando o patrão está vendo. Honre em todo o tempo. Porque o Senhor, Ele está vendo. E considere o seu patrão como Jesus. Olhe para ele pensando que ele é o Cristo que está na sua vida. Ah, mas meu patrão é da Umbanda. Tem problema. Não tem problema. Honre-o como se ele fosse Cristo. Cristo está em tudo, está em todos. Honre-o. Trabalhe. Faça o que lhe foi pedido para ser feito. Faça de coração. Faça como se fosse para Cristo. E sabendo que a recompensa vai vir lá do céu um dia. Não é agora. É isso que ele está querendo mostrar para aqueles homens. Agora veja o verso 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Para quem que ele está falando isso? Para o escravo. É o empregado ainda. Ele está ainda fechando essas palavras finais. Então, sirva como se você estivesse fazendo para Cristo. E se você for injusto com ele está dizendo isso. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Você vai receber de Cristo depois a injustiça. Você se acha esperto, né? O patrão não vê, né? Eu faço, mas Cristo está vendo. E você vai receber de volta a injustiça. E ele está dizendo, olha só, não haverá Não fica pensando se é o filhinho queridinho, papai do céu, que você não vai... Não vai ter exceção não. Você vai pagar justamente por todos os teus atos. Tudo. Agora ele vai falar para os senhores, a partir do capítulo 4. Senhores, agora ele saiu do empregado, saiu do escravo e vai para os senhores. Senhores, deem aos seus escravos, aos seus empregados, o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Agora é o patrão. Então a gente precisa se entender nessas coisas, porque às vezes a gente é empregado, mas a gente está querendo ter direito que não pertence a nós, que é o patrão. O teu direito, sabe qual é? É servir. É servir. E faça o melhor. Agora, deixa que Cristo trabalhe com o seu patrão. Deixa Cristo trabalhar. Daí ele vai falar com o Senhor. Falar o negócio seguinte. Você precisa pagar para ele o que é justo. Porque senão eu vou cobrar de você. Agora Deus está falando com o patrão. Dê ao seu escravo o que é justo e direito. Porque vocês têm um Senhor e um dia eu vou cobrar de vocês. Agora ele está dizendo isso para o chefe, para o patrão. Então veja que ele olha com justiça para os dois lados. Aí ele vai dizer, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E ele está falando já para toda a igreja novamente. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ele está falando do quê? De evangelizar, de falar de Cristo. É disso que ele está falando. Então ele pede para orar, ore para que eu também possa falar, e aí também está falando para eles. Sejam sábios também no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu não vou ler os versos finais do capítulo 4, como eu falei, porque aí você vai ter as saudações, as palavras finais do apóstolo Paulo, e ele vai falar a cada um dos seus discípulos que lá estavam. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Nós vivemos num mundo onde imoralidade é sinônimo de moralidade. As coisas estão distorcidas hoje. Onde mentiroso é sinônimo de sábio. O cara mente, ele acha que foi espertão, né? Ele é sábio pra caramba, né? O malandro é sinônimo de esperteza. Ser virgem é sinônimo de ser bobo, boba. Nós vivemos em um mundo onde tudo está virado de cabeça para baixo. Onde a ética que regulamenta os comportamentos morais em nossos dias é imoral. Por isso nós temos leis que são imorais.
Nós somos bombardeados constantemente pelas diversas mídias, com heresias de todos os tipos. Assim como a igreja de Colossos vivia atacada pelas heresias, nós hoje também. Os falsos pastores se multiplicaram através aí das redes sociais. A internet é o evento que tornou o evangelho desprezível. Há diversas pregações que são pura vergonha na internet. As redes sociais se transformaram em campo de batalha entre pastores e denominações. Existe uma disputa religiosa nesse mundo virtual, onde cada um está tentando dizer que tem a verdade. Qual é a melhor igreja? Qual pastor tem mais visualizações? Aí eles criam debate, colocam um pastor calvinista de um lado, aí coloca o outro arminista, e fica lá declarando quem que é correto, qual que é a teologia verdadeira. Transformaram esse evangelho num circo nessas redes sociais. A igreja de Colossos também vivia o que nós vivemos hoje, em meio à imoralidade, à mentira. Ela estava lutando contra essas heresias gnósticas, sincretizadas com o judaísmo, com um monte de coisa. Entretanto, em meio aos infortúnios da vida, o apóstolo Paulo escreve para eles e os desafia a viverem a ética do reino de Deus nos dias deles, a tornarem a experiência que eles tinham com Cristo numa realidade, nos desafios diários da vida e nas relações sociais, como nós vemos aqui. Da mesma forma, o desafio do apóstolo Paulo se estende a nós hoje. Este desafio é para você, que você possa viver a ética do reino de Deus hoje, neste tempo presente, neste lugar, na sua casa, no seu trabalho, onde você colocar as plantas dos seus pés. Que nós possamos tornar a nossa experiência com Cristo uma realidade concreta, nas diversas atividades diárias de nossas vidas, e em nossas relações sociais, em nossas relações familiares, em nossas relações com os amigos. Estabeleça a palavra de Deus como um fundamento da verdade para você, para a sua casa. Jesus te ama, e Ele te ama com um amor extravagante, fora do comum, um amor que ultrapassa nossa compreensão, nosso entendimento. Mas Ele te ama e te chama para você viver nele, e a partir dessa realidade, que agora você se encontra nele pela fé, Ele te manda para o mundo, para você ser sal e luz, para você colocar em prática o amor e a ética e os valores do reino de Deus neste mundo presente. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Talvez você esteja vivendo uma luta intensa na sua vida, uma luta intensa para poder viver essa ética, para poder colocar os valores do reino de Deus como prática, como realidade concreta no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, na sua relação com seu filho. Talvez você tenha lutado dentro do seu interior, você deseja profundamente ser este marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Talvez você, esposa, deseja profundamente ser esta mulher que é submissa ao marido, que vê no marido Cristo. Talvez você seja esse empregado que tem feito coisas erradas, mas está lutando interiormente e fala: Deus, eu quero honrar o meu chefe, eu quero honrar o meu patrão como se fosse o Senhor, eu quero olhar para ele e servi-lo como fosse o Senhor. Talvez você seja o patrão que percebe que precisa ser mais justo com o seu empregado, que percebe que precisa honrá-lo naquilo que ele tem feito. Talvez você está lutando para viver tudo isso, esses princípios, colocar isso em prática na sua vida. Há um desejo no seu coração queimando, que quer viver isso, que quer ser esse crente que agrade aos olhos de Deus, que quer ser esse crente que possa, da mesma forma que Cristo demonstrou um amor extravagante por você, você quer demonstrar esse amor extravagante fora do comum para aqueles que te cercam. Eu quero orar por você que está nessa luta, que está nesse desafio.